As vinícolas envolvidas no escândalo de trabalho escravo no Rio Grande do Sul terão que pagar 7 milhões de reais em indenização. Será que essa punição é suficiente? Vamos lá, Álvaro. Antes da gente ir para discutir se vai ser suficiente ou não, vamos para os fatos, né? Primeiro os fatos, depois a opinião. Então, os fatos a gente vai ver aqui. Os fatos a gente vai ver aqui na Band News. Vinícolas fecharam um acordo com o Ministério Público do Trabalho e vão pagar 7 milhões de reais em indenização após o resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão. Essas vinícolas, que ficam todas na Serra Gaúcha, deverão pagar indenização, então, por danos morais individuais e também por danos morais coletivos aos 207 trabalhadores que estavam em Pedro Gonçalves, lá na Serra Gaúcha. E além das verbas rescisórias já pagas pela Fênix Serviços Administrativos e também apoio à gestão de saúde limitada, que somam mais de 1 milhão e 100 mil reais. O prazo... Ok, então a gente viu aí... O que interessava era o valor ali no final, né? 7 milhões de reais de punição aí em indenização aí que será paga pelas 3 vinícolas. Vamos lembrar os nomes dela: a Aurora, Salton e a Garibaldi. A tríade. A mal. Tríade. E eu acho interessante pensar aí na questão do se isso é suficiente. Primeiro vamos ouvir a opinião do especialista, depois eu e o Álvaro podemos colocar as nossas posições. Michel, ele é suficiente? Não é suficiente? Ele responde a esse caso gravíssimo? Fabíola, ele é bom, mas é pouco. E eu diria mais, é muito pouco. É muito pouco porque esse é um país que nos últimos 10 anos, segundo o Ministério Público do Trabalho, mais do que dobrou o número de casos de denúncia de pessoas que viviam ou vivem ainda em modo, né, de um trabalho análogo à escravidão. É interessante notar que esse mesmo país que uma empresa entra num acordo, mas acha de maneira muito clara que aquilo só é uma forma de ressarcimento das vítimas, onde ela não tem nenhuma culpa, é uma empresa marcada por uma mentalidade escravagista e, mais do que tudo, descolada das práticas de ESG, ou seja, das boas práticas de gestão de empresa, como acontece em qualquer lugar do mundo. Essa parte final aí das boas práticas de gestão eu sou um pouco cética, mas ali a questão concordo 100% com o resto. São empresas que ainda estão ligadas a uma prática, uma mentalidade escravagista e que é pouco, muito pouco. Pô, me permita só, Sofia, essa entrevista inteira do Michel é da hora, tá? Se quiser ver no UOL. A Sofia pegou... Tem altos e baixos, tem momentos assim que a gente discorda muito, mas é sempre muito boa, muito esclarecedora. Fala muito boa do Michel. Desculpa, Sofia, só que eu assisti inteira e queria recomendar. Claro, tranquilo. Eu vi ela inteira também. De qualquer forma, o que eu vejo, Álvaro, a primeira coisa que eu penso nesse pouco, muito pouco, é os 7 milhões, que a gente vai tocar nesse ponto aqui em outro corte, no próximo corte, para quem está assistindo a live, que essas 3 empresas aí, elas receberam juntas mais de 148 milhões do BNDES, dos quais 66 milhões ainda são em dívidas ativas. Então, você começa a pensar que receberam aí 148 milhões em verba pública, o que são esses 7 milhões para essas empresas? Aí fodeu, né? Porque eu financio o trabalho escravo e não preciso nem comprar o vinho deles. Pois é. E mesmo esses 7 milhões aí, eu vou ser sincera, essas indenizações eu fico um pouco cética, porque eu acompanho, por exemplo, o caso de Brumadinho e Mariana, que aconteceram lá já faz 8 anos, a quebra das barragens. Até hoje, se você for procurar notícias, você vai ver que as indenizações não foram completamente pagas, e a gente nem sabe se serão. Que garantia a gente tem que esses 7 milhões vão chegar, né, de fato, nessas pessoas, né? E daí, ok, então eu estou dizendo aqui para vocês, eu tenho dúvidas sobre as nossas instituições, a gente vai fazer o quê? Boicote? Sinceramente, eu também não vejo muito valor em boicote, porque por mais que a gente possa quebrar 1, 2, 3 empresas,
O problema do trabalho escravo vai muito além dessas 3 empresas. Então, é a limitação desse tipo de questão individual. Eu, sinceramente, Álvaro, e aqui, como eu disse, eu já sou 100% opinião, eu, sinceramente, acho que é só com base nos movimentos sociais. E daí, com base em movimentos sociais, eu não posso deixar de trazer o que aconteceu aqui no Dia das Mulheres, as mulheres do MST indo lidar lá com a Salton. Aquela imagenzinha ali no começo, Álvaro, no começo, aqui, a porta fechando, cara, para mim isso é muito simbólico. Claro, é só simbólico. A gente sabe que isso não vai acabar com a Salton, mas você vê a empresa fechando as portas por causa dos movimentos sociais, é isso que eu quero ver, Álvaro. É isso que eu quero ver. Claro. Um desejo super lícito, né? Pelo amor de Deus. Agora, a Sofia mencionou que esse problema ele não se extingue com um boicote, né? E realmente, assim, é difícil de ter uma solução individual. A única coisa que a gente pode fazer realmente é obrigar essas empresas a seguir os regulamentos aos quais elas já estão sujeitas, né? O que está faltando aí? É o Ministério Público do Trabalho que está mal estruturado? Alguém fez vista grossa? Não é possível. Tanta gente naquela condição. As autoridades responsáveis por aquilo não sabiam. Alguma coisa está estranha nessa história. Alguma conivência no setor público aí tem que ter existido. Desculpa, talvez na justiça, tá? Agora sim, estou levantando hipótese, né? Estou fazendo ilação. Uma coisa perigosa que eu estou fazendo aqui. Agora, não me peça para olhar para aquelas cenas e não ficar pensando assim, quais são as razões estruturais mesmo, ou institucionais que nos levam àquilo, né? Quais são os defeitos nossos como sociedade que levam àquele tipo de coisa, sabe? É isso que eu acho que essa é a questão na qual a gente deve pensar a partir das informações da Sofia mesmo, assim, né? Eu não sei. Com as informações que você tem, o que você acha? Faltou o Ministério Público do Trabalho ir olhar? Alguém da empresa é muito amigo de alguém em algum lugar para ninguém nunca visitar aquele troço? Que porra é aquela? Sacou? Cara, o Ministério Público do Trabalho, ele sofreu um desmonte, né? Como toda a questão de fiscalização sofreu um desmonte durante o governo Bolsonaro, mas a gente também não pode fazer de conta que começou o problema com o Bolsonaro. Na verdade, esse problema existe no nosso país desde sempre. Sabe? Alguém tinha que dizer isso aqui. Isso. Não existiu um momento na história do Brasil, desde que começou o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, não existiu um momento no qual não tinha trabalho escravo no nosso país. Tinha naquela época, continua tendo até hoje. E, sinceramente, Álvaro, eu acho que, assim, por mais que essas instituições elas possam refrear esse problema, mitigar esse problema, não acho que vão conseguir extinguir esse problema, porque é um problema do nosso próprio modelo de produção, né? Aí, desculpa, a Sofia Foice Martelo vai entrar e dizer aqui, cara, a gente só resolve isso com o fim do capitalismo. Isso foi dito aqui no Meteoro, canal da esquerda liberal, moderada, tantas vezes criticada aí pelos comunistas de verdade. Nos anos 70, para vender leite em pó, uma empresa tentou convencer o mundo de que o leite materno não tinha nutrientes suficientes. E deu certo.
Toneladas e mais toneladas de leite em pó foram vendidas, agravando a desnutrição infantil em alguns dos países mais pobres do mundo, é verdade, mas gerando muito lucro para os acionistas no processo, demonstrando uma grande responsabilidade administrativa. Essa mesma empresa agora, em nome de seus valores, em nome da proteção daqueles que nela investem, foca seus negócios no acesso à água. Ouça aí a palavra do CEO. Água gratuita é coisa do passado. O negócio agora é transformá-la em mercado. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. De que empresa falamos aqui? Bom, que outra empresa teria coragem de ir tão longe para satisfazer os seus acionistas, senão a Nestlé? A Nestlé fabrica muita coisa, incluindo seu chocolate preferido, que pode ou não ser feito com o trabalho escravo de crianças africanas. E o acionista não precisa ter medo de boicotes, jamais. A Nestlé tem 2.000 produtos, são 2.000 marcas. A empresa é a prova de boicotes. Acionista, aposte na Nestlé. Não há nada que a empresa não faça por você e pela multiplicação do seu dinheiro. Pesquise e descubra mais sobre o histórico da empresa. Nestlé. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.